Então, a gente viu lá na parte anterior da aula, na parte 1, a gente viu aí que o madrigal é um exemplo de poema onde o eu lírico, o assunto, né, no caso, é o amor, né, ou a admiração causada pela beleza de uma mulher, né, o amor do eu lírico, né, ou a admiração do eu lírico, admiração e amor tais causados, né, pela beleza de uma mulher. Então a gente viu aí na aula anterior, na parte 1, a gente viu aí um exemplo aí do exemplo aí de madrigal. A gente viu também exemplos aí de poemas aí com a figura de linguagem, a literação. A gente viu aí na aula anterior. A gente viu aí o conceito de ode, né? Falamos aí sobre ode. Falamos aí sobre, relembrando aí o conceito de gênero lírico, né? Então, lembrando aí alguns conceitos importantes aí da área da literatura, né? Então, falamos aí sobre a repetição dos sons consonantais, né? Que é a literação. Então, a gente viu o exemplo aí, repetição de sons consonantais, que é uma característica marcante de poemas líricos, né? Que a gente vê aqui a repetição do som do P, do T, né? Sons consonantais. A gente vê aí essa repetição aí do som do P, do som do T, nesse poema que a gente leu na aula, na parte 1 dessa resolução de atividade. Então a gente viu aí também exemplo de subgêneros líricos, né? Ode, hino, né? A gente viu na aula anterior, na parte 1, elegia, o que é o epitálamo, e vimos aí também o conceito de madrigal e também um exemplo, né? Tivemos aí um exemplo de madrigal aí, escrito aí por Manuel Bandeira, tá? E nós vamos ver agora um exemplo de ode, mas de um outro autor. Na parte 1 a gente viu a ode triunfal, né, que é um poema classificado como ode, né, um poema do subgênero ode. E a gente vai ver aqui um outro exemplo de ode, agora escrito aqui por um outro autor, né, Camões. Então vamos lá. Ode, um desejo imenso. Vamos ver aqui esse poema aqui, que é classificado como ode. Vamos lá. Pode um desejo imenso arder no peito tanto que abranda e aviva a alma o fogo intenso, ligar-te as nódoas do terreno manto e purifique em tanta alteza o espírito, né, com olhos imortais, que faz que leia mais do que vê escrito, né, que a flama que acende alto tanto alumia, que se o nobre desejo ao bem se estende, que nunca viu sente claro o dia, né? E lá vê do que busca o natural, a graça viva cor, noutra espécie melhor que a corporal. Pois vós, ó claro exemplo de viva fermosura, que de tão longe cá noto e contemplo, n'alma, né, que este desejo sobe e apura. Não creais que não vejo aquela imagem que as gentes nunca veem, se de humanos não tem muita vantagem, que se os olhos ausentes não veem a compassada proporção, que das cores excelentes de pureza e vergonha é variada, da qual a poesia que cantou até aqui só pinturas, com mortais fermosuras igualou. Se não veem os cabelos que o vulgo chama de ouro, e se não veem os claros olhos belos de quem cantam,
que são o sol, tesouro. E se não veem do rosto as excelências, a quem dirão que deve rosa, cristal e neve as aparências. Vem logo a graça pura, a luz alta e severa, que é raio da divina fermosura, que n'alma imprime e fora reverbera. Assim como cristal do sol ferido, que por fora derrama a recebida flama esclarecida. Então aqui um poema, né, de Luiz Vaz de Camões. A gente observa que tem algumas palavras, alguns termos antigos, né, que algumas palavras ainda escritas aqui na forma antiga, que no caso sofreram mudanças. Então é um poema antigo, poema tradicional. Aqui ele exalta as características de uma mulher, né? Então é uma ode, né? Ele traz aqui a exaltação, né, das características aí de uma determinada mulher, tá? Então aqui um poema escrito aqui pelo autor Luiz Vaz de Camões, mais um exemplo aí de ode, tá? Então a gente viu aí a ode triunfal do Álvaro de Campos, onde ele exalta, né, os elementos da modernidade, mas também existem outros exemplos de ode, né? Então nesse caso aqui, no poema de Luiz Vaz, ele exalta aqui as características de uma mulher, né? Então ele está exaltando aqui uma determinada pessoa, né? Uma mulher, figura feminina. E dando sequência aqui ao poema, né? Ao poema Ode Triunfal, a resolução de questão, na questão número 3, no primeiro verso da segunda estrofe, né? Primeiro verso da segunda estrofe, observa aí, né? Ocorre uma onomatopeia, né? Ocorre uma onomatopeia. Localize essa figura de linguagem e explique que efeito de sentido ela tem no texto, tá? Então a figura de linguagem que chama-se de onomatopeia, né? Figura de linguagem aí chamada de onomatopeia, na verdade essa aí, né, que é a repetição do R, e essa repetição do R ela simboliza o som, né? O som de uma máquina, é isso. E o efeito de sentido é que o autor ele quer trazer para o leitor, a pessoa que lê, ele quer trazer essa sensação, né? Essa sensação aí de estar ali no ambiente da fábrica, sentindo, ouvindo, né, aquele barulho. Então, quando o escritor ele resolve trazer essa figura de linguagem, reprodução do som, então o efeito de sentido é esse, né? Fazer com que o leitor esteja aí mais próximo do ambiente da fábrica, né? Onde você percebe todo esse barulho, tá? Então, ao produzir o poema e trazer para o poema essas onomatopeias, né, o efeito de sentido é esse, é aproximar, né, fazer com que o leitor ele tenha essa sensação aí de estar também ouvindo aquele som, né, de estar ali em volta, em meio ao ambiente, né, das fábricas, sentindo ali, ouvindo ali aqueles barulhos. Então esse é o sentido, né, o efeito de sentido. Então, além de trazer as palavras, trazer a mensagem, ele também traz aí, através dessa onomatopeia, essas sensações, né, para que o leitor possa também ter essa mesma sensação. Então, esse é o efeito de sentido, né? Fazer com que o leitor ele tenha a sensação de estar ali no ambiente das fábricas, ali ouvindo ali aquele barulho intenso das máquinas.
tá ok? Então, questão número 3, aí sobre a onomatopeia e o efeito de sentido. Muito bem. Aqui na questão número 4, você pode ler a questão aí e depois você pode tentar responder, né? Em seguida eu vou dar a resposta aí. Então, no poema há quase uma fusão entre o eu lírico e o que ele denomina flora estupenda, negra, artificial e insaciável, ou seja, é o ambiente da fábrica, né? Então, quer dizer, aqui no poema a gente percebe aí o eu lírico, ele se compara, ele faz uma comparação no sentido de características, né? Levando em consideração as características, tanto características dele, eu lírico, como também características do ambiente da fábrica, né? Então, quando se faz em fusão, essa mistura, né? É como se o eu lírico ali tivesse ali conectado ali com aquele ambiente, né? Então, aqui ele cita esse ambiente da fábrica, né? Ele cita um ambiente que é um ambiente ruidoso, né? É um ambiente agressivo, é um ambiente quente, né? Em um determinado momento, ele fala que ele sente febre, né? Então, quer dizer, são características que o eu lírico coloca no poema, características muito semelhantes, né? Quer dizer, é como se ele e o ambiente o ambiente da fábrica ali tivesse ali a mesma característica, ali sentindo ali tendo aquela conexão, né? Mesmo sentimento. Então, até aqui a gente vê também aí essa questão aí da personificação, né? Então, as máquinas, elas são personificadas, tá? Então, ele coloca ali alguns versos em que ele cita, né? Que as máquinas estão em fúria, né? Então, ele coloca ali essa questão do ambiente quente, né? E o eu lírico, ele em um determinado momento do poema, ele cita, né? Em fúria, fora e dentro de mim, né? Quer dizer, como se ele estivesse ali conectado ali com o ambiente das fábricas, né? Aquele ambiente quente, aquele ambiente agressivo, ruidoso, né? Então há aí uma certa conexão, aí uma certa semelhança aí de características aí entre o eu lírico e o ambiente da fábrica. Então ele coloca aí, né, em fúria, né, fora e dentro de mim, né? Aqui em outro momento ele diz, tenho febre e escrevo rangendo os dentes, né? Então aqui ele se assemelha aí às máquinas, né? Aquela agressividade, né? Aquele barulho, não é isso? E essa questão de dizer que tem febre, então isso aqui se assemelha aí àquele ambiente quente, né? Quando ele coloca aqui poder exprimir-me todo como o motor se exprime, né? Ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel de um modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, né? Rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me parcento a todos os perfumes de óleos e calores, né? Quer dizer, aqueles ambientes de calor quente das fábricas, né? Então aqui ele tem assim essa conexão, ele apresenta aqui uma conexão entre ele, as características que ele sente e as características aí do próprio ambiente da fábrica. Então aí uma espécie de fusão, né? É quando o eu lírico ele tem esse desejo de ser penetrado por tudo aquilo, né? Poder ao menos penetrar fisicamente de tudo isto, né? Sentir toda aquela fúria, né? Então o eu lírico ele tem aqui essa conexão, ele apresenta aqui essa conexão entre ele e o ambiente das fábricas, né? Levando em consideração essas características aí, né? A febre, né? Que o eu lírico está ali escrevendo
ele sentindo febre, escrevendo, rangendo os dentes, né? Então ele fala aqui também das características das máquinas, né, que estão em fúrias, né? Estão em fúria de fora dele e dentro dele também. Então a gente vê aqui quase que uma forte conexão entre esses dois seres, né? O ambiente da fábrica e o ser, que seria aí o eu lírico. Então, quando a gente fala em fusão, né? Essa mistura, e esse verso aqui ele resume isso muito bem, né? O desejo, né, de poder, ao menos, penetrar fisicamente de tudo isto, né? Sentir tudo aquilo, né? Sentir tudo aquilo que ele vê, toda aquela sensação do ambiente das fábricas, ele também quer sentir tudo aquilo, tá? Então, aqui a gente vê nesse verso aqui claramente essa fusão, essa mistura, esse desejo de estar ali conectado, estar sentindo todo aquele clima dentro dele, né? Não só fora, mas também dentro dele, né? Então, assim, a gente percebe aí essa característica aí da personificação, né? As características aí próximas aí do ser humano, né? Características essas atribuídas aí às máquinas, né? Fúria, as máquinas estão em fúria, né? As máquinas que se exprimem, né? Tá? Então aí uma fusão entre o eu lírico e as máquinas.